E para realizar esse sonho, né, de arrumar a casa, deixar a casa linda, o 13º salário pode ser uma boa alternativa para investir em imóveis e decoração. Ou será que não? Qual a melhor forma de investir bem o seu 13º? Para responder a esta questão, convidamos a economista Bruna Furlaneto, que já está aqui comigo. Bruna, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada. Vamos lá. 13º dá aquela coceira na mão de sair comprando presente, gastando, né? Talvez, aquele mimo, uma bolsa que a gente não comprou esse ano. Mas não pode ser assim. Tem que pensar bem, né? Qual o primeiro passo, assim, receber o 13º salário, vou receber, o que fazer para investir bem, né, para usar bem esse dinheiro? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Muito obrigada pelo convite. É o momento de falar sobre isso, né? Muitas pessoas já receberam o seu 13º salário e é muito importante que a gente pare para pensar o que fazer com ele. Eu costumo dizer que o final de ano, início do ano seguinte, é o momento que todo mundo para pensar nas suas finanças, o que fez durante o ano e o que quer fazer para 2024, o que quer realizar. O 13º ele vem como um gás extra, então, né, esse salário extra para a gente olhar para isso. Essa parada, ela é extremamente importante, Fabiana, por quê? Muitas vezes a gente pega o 13º, vê aquele recurso extra na conta, não pensou o que fazer com ele e realmente sai gastando e daqui a pouco o recurso termina, porque né, é finito, o recurso termina e a gente não realizou aquilo que queria ou não investiu naquilo que a gente realmente achava que era importante investir naquele momento, e aí a gente acaba se frustrando. Então, fazer o quê? Olhar para esse recurso e olhar para a sua vida é muito importante. De que forma? Se eu tenho alguma dívida, alguma coisa que ficou do ano, a gente costuma dizer que a primeira coisa que devemos fazer é olhar para isso. Por quê? Porque normalmente os juros da dívida são mais altos, né? Normalmente, por isso que tem que ser olhado, são mais altos do que o juro talvez do investimento ou até o fato de você comprar outra coisa, né? Que talvez não precise tanto. A segunda coisa que a gente costuma dizer realmente é um momento que a gente tem muitas festas de final de ano e a gente quer comprar um presente, presentear alguém, fazer alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que o início do ano vem sempre com muitas despesas, né? E a gente tem bastante coisa aí para pensar para o início do ano. E o terceiro, que talvez é aquele momento para você atingir aquela meta de investimento que você se programou durante o ano e não conseguiu fazer. Daqui a pouco, o 13º pode ser uma saída para você atingir essa meta e começar aí seus investimentos ou então agregar nos investimentos que você já realizou. Bruna, você falou na ordem mesmo de urgência, né? Primeiro pagar a conta, então é isso, né? Entre as contas, qual que a gente deve pagar primeiro, né? Às vezes tem uma conta de luz, às vezes tem, sei lá, mensalidade de colégio, né? Uma prestação, cartão de crédito. O que deve se pagar primeiro? Como observar isso? Olha, normalmente a gente diz que é melhor pagar as contas que têm juros mais altos, certo? Porque tu tá acarretando o juro composto, é juro sobre juro, e isso vai acabar se tornando uma bola de neve que a gente não consegue depois dar conta de pagar. Entretanto, algumas contas são extremamente importantes e necessárias para a nossa vida, né? Como a conta de energia elétrica, que eu não consigo ficar sem energia elétrica, talvez a escola do meu filho, né? Que realmente para fazer matrícula agora é final do ano. Então, assim, tem que sentar, olhar para suas contas e tentar entender se você não consegue aí fazer uma organização de todas elas com esse valor e, de repente, assim, reparcelar o cartão, aí dar uma entrada, aí sobra mais um recurso para você pagar a conta de energia, que talvez não seja a mais alta que você tenha. E aí também sentar com a escola, por exemplo, né? Estamos citando aqui, e renegociar ali também e se organizar para o ano. Então, quem sabe, temos que pagar um pouquinho de cada uma aí nesse processo, entendendo as prioridades, mas também olhando para essa questão de juros, que eu acho que é super importante. Bruna, a gente sempre fala isso no fim do ano, né? Mas você falou muito de planejamento. É importante olhar talvez para o ano que vem, então, para que ano que vem não precise usar o nosso 13º para pagar a conta. Talvez como esse extra mesmo, né? Mas aí tem que ser desde o começo do ano. Exatamente, assim, eu acho que o planejamento financeiro, Fabiana, eu entendo... Não contar ele como aquela coisa que vai pagar, Exatamente, né? Já deixar ele livre, né, para você pensar nessas questões. O planejamento financeiro é isso, é você estar planejado, é estar com as suas finanças dentro do que comporta o seu salário, dentro daquilo que você ganha, é você estar pensando no seu futuro, então estar já projetando como é que vai ser lá quando você decidir reduzir a sua jornada de trabalho, né, como é que você está se organizando para isso também.
e estar preparado para imprevistos que muitas vezes podem acontecer na nossa vida. Me parece assim que o planejamento financeiro, para mim, ele permeia aí algumas etapas que são super importantes. Então, estar com as suas dívidas dentro, né, suas despesas mensais dentro do seu salário, porque não dá pra gente gastar mais do que ganha. Mas infelizmente o que acontece muito, né? Muito acontece, né? Então seria primeiro estar organizando isso, segundo, estar pensando no seu futuro, guardando um recurso, tentando sempre manter algum recurso guardado, e terceiro, né, estar se prevenindo de alguns imprevistos que podem acontecer. E aí a gente traz muito forte a questão, por exemplo, de seguros, que a gente, quanto planejador financeiro, né, ou quanto economista, a gente acha que é super importante. O quê? Aconteceu alguma coisa com o meu carro. Se tu tem um seguro do teu carro que tu já se programou para pagar, não é um imprevisto. O seguro tende a fazer frente a isso, né? É um seguro doença, o próprio plano de saúde, né? Você consegue, porque aí não são imprevistos, você já está organizado para isso, né? Bruno, e pulando para os investimentos que você Perfeito. falou, né? Infelizmente, a gente sabe que não sobra para os investimentos, mas se a gente planejar, quem sabe venha a sobrar. Qual o mínimo que eu deveria deixar talvez por mês ou do meu 13º agora, assim, em cima da hora para investimento? E qual o investimento mais acessível, né, que a gente consiga fazer numa instituição financeira? Para a gente começar com essa cultura, digamos assim, de investir. Perfeito. Esse hábito, né? A gente costuma dizer assim, que tem que criar um hábito de investir. Eu costumo dizer que o investimento ele não tem exatamente um percentual. Para cada pessoa, ele é porque depende muito da tua meta e do teu objetivo para 2024. Se eu falar, de repente, 10% do teu salário, talvez o teu objetivo seja muito maior do que isso. Então, tu teria que guardar um pouco mais do que esses 10%. Então, é muito importante parar agora em dezembro, início de janeiro, olhar para essa meta, esse objetivo que você gostaria, que seja um objetivo factível, que não seja uma dor para você, né? Que você consiga alcançar isso no decorrer do ano, pensar em estratégias, né? Para alcançar isso durante o ano. E aí, você se propor a fazer isso todo mês, né? E começa com pouco, que seja, então, né, 5%, 10% do salário. Se de repente, eu não tenho nenhuma meta específica, mas eu queria guardar alguma coisa. Então, começa com 5, 10, 15, 20 e vai aumentando esse percentual, né? Rendas extras que vão entrando, de repente, se programa para colocar, não conta isso como salário, né? Você vai se programando para isso, que eu acho que é super importante. Eu já vou deixar o desafio para a Bruna aqui ao vivo, para a gente pensar pro ano que vem, né, Bruna? Perfeito. Vamos fazer isso para a gente começar 2024 com pedir para a Bruna fazer uma planilha para a gente, coisa fácil que a gente consiga começar a pensar nesse lado da nossa vida, pode ser? Claro, com certeza. E aí a gente pode, que ficou aqui, que eu acho que eu não falei na pergunta, para falar dos investimentos que são fáceis aí de fazer. Vamos deixar como nossa tarefa de casa para trazer esse assunto depois, Exatamente, então. Com certeza. Porque não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente fala em investimento, assim, eu também penso, nossa, daí vai investir, pode perder, como que é? Como vai lidar com isso, né? O termo investimento é o quê? É você aplicar recurso em alguma coisa que vai te dar um retorno futuro, é isso. Então, assim, um CDB no banco, né? Alguma coisa mais simples, ainda mais por ser uma reserva de emergência, um início do teu investimento, se for isso, né? Então, um CDB, uma LCI, uma LCA, Pronto, né? começou a falar coisa que a gente não entende. Mas a gente vai depois conversar sobre tudo isso. Bruno, muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada. Bom trabalho. Até então.